Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Até aí. O tema hoje da minha mensagem é procurando estabelecer a sua própria justiça, porque é isso que nós vemos aqui no verso 3. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vocês se lembram, nós estamos aqui alguns domingos já meditando nestes versos, né? E eles são de suma importância para nós, assim como para o apóstolo Paulo naqueles dias. Nós estivemos examinando esses 3 versículos de uma forma muito detalhada, de uma forma muito minuciosa ao longo desses domingos. E por qual motivo nós temos nos debruçado diante destes versos? É porque esses versos, eles compõem uma das declarações cruciais desta grande epístola do apóstolo Paulo. E uma parte vital de todo o argumento do apóstolo Paulo. Argumento este que o apóstolo Paulo diz, ao olhar para aqueles judeus, aqueles homens que tinham um certo nível de zelo, um zelo muito grande para com as coisas de Deus, porém lhes faltava conhecimento. Eles não tinham conhecimento. Porém, esse conhecimento que lhes faltava não era porque eles eram ignorantes em sua totalidade, porque eles tinham um conhecimento. Diferente dos crentes hoje, os judeus eles tinham domínio da Torá, eles tinham domínio do Antigo Testamento. Eu sei que muitos cristãos hoje, ou que pelo menos se dizem cristãos, sequer conhecem a Bíblia. O judeu não era assim, eles tinham domínio da Torá, eles tinham domínio do Antigo Testamento. Então é claro que um certo nível de conhecimento aqueles homens possuíam. Mas Paulo está dizendo que eles não tinham o conhecimento preciso e vital, conhecimento este que implica na salvação. Porque não há salvação na ignorância. Não há salvação. A sua ignorância, ela te leva para longe de Deus, assim como os judeus. Eles se tornaram inimigos de Deus por conta da sua ignorância. Quem colocou Cristo no madeiro? Ora, foram os líderes religiosos de seus dias. Foram o sumo sacerdote, foram os fariseus, os escribas, aqueles homens que se diziam doutores da lei, conhecedores de Deus. E foram esses homens que colocaram Cristo no madeiro. Eles tinham um certo nível de conhecimento, porém eles estavam completamente equivocados nesta interpretação. Então nós estamos aqui particularmente interessados na ênfase dada pelo apóstolo Paulo nesta falta de conhecimento, ou em algumas versões, na falta de entendimento. E por que é importante nos atentarmos a este ponto? A falta de conhecimento. Primeiro, porque a única explicação da condição dos judeus do tempo do apóstolo Paulo e até hoje é justamente isso. Eles estavam debaixo da ira de Deus, mesmo possuindo um certo nível de zelo para com as coisas de Deus, eles estavam debaixo da ira de Deus porque eles não tinham conhecimento preciso e vital da verdade. Eles olhavam para Cristo, eles olharam para Cristo e rejeitaram a obra de Cristo naquela cruz do Calvário. Eles achavam que Cristo não era necessário para que eles pudessem ser reconciliados com Deus Pai. Segundo, nós vemos que essa falta de conhecimento, ela continuou através dos séculos e está presente até os nossos dias hoje, nos dias atuais. Nós vemos que há uma repulsa a todo tipo de conhecimento. As pessoas não querem conhecer a Deus, as pessoas não querem analisar as doutrinas que estão aqui na palavra do Senhor. Há uma aversão. Hoje nós ouvimos muito se dizer, cada um tem uma verdade, cada pastor ele diz que ele tem uma verdade, ele teve uma revelação. Não, há uma só verdade. Jesus foi categórico ao dizer, Jesus talvez foi o maior exclusivista aos olhos desses homens, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele não disse que ele era um dos caminhos, ou ele era uma das verdades. Ele diz, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso nós vemos na cruz do Calvário de maneira muito clara, que nós fomos reconciliados com Deus por conta da obra de Cristo Jesus lá naquela cruz do Calvário. Então essa falta de conhecimento, ela tem crescido, né? E ela é a maior pedra de tropeço para todas as pessoas. E especialmente aqueles, né, que são fariseus por natureza, e fariseu
aqui quando eu digo fariseu, no sentido daquela pessoa que ela quer levar a obra de Deus a sério, que ela quer levar a religião a sério, ela se preocupa em agradar a Deus, e é isso que nós vemos, não é? No judeu, havia um certo nível de zelo. Hoje você olha para muitas pessoas, eles andam aí 100, 200 quilômetros para vir aqui a Aparecida do Norte. Quantas pessoas estão dentro de igrejas evangélicas, todos os dias, jejuam, fazem muitas coisas, mas que ainda estão longe de Deus. Porque eles estão praticando coisas que muitas vezes Deus não exigiu em sua palavra. Que Deus não exige nas Sagradas Escrituras. A terceira razão para nós salientarmos tudo isso é justamente esta loucura que nós vemos nos dias atuais. Essa insensata tendência atual que nós vemos muito na igreja. Principalmente na igreja brasileira, na igreja evangélica do nosso país. E qual é essa tendência? De desprezar, de menosprezar as definições, de desprezar o conhecimento, inclusive, daquilo que nós cremos. Ora, o salmista diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o conhecem. Não há conhecimento se não há Escritura, se você não se debruça diante da palavra de Deus. E a quarta e maior razão para nós darmos ênfase a este ponto da questão do conhecimento é porque ele se relaciona como o único caminho da salvação. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão perdidos, vocês estão debaixo da ira de Deus, porque vocês possuem um certo nível de conhecimento, mas este conhecimento não é preciso, este conhecimento não é vital, porque vocês rejeitaram a justiça de Deus. Vocês estão rejeitando a obra de Cristo, e por isso vocês estão debaixo de condenação. Por isso que é de suma importância para nós como igreja conhecermos a verdade do Senhor, conhecermos as Escrituras. Não há outro meio de nós sermos salvos, se não for por Cristo Jesus, pela obra dele na cruz do Calvário. A palavra de Deus é muito clara disso. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E é Jesus Cristo, o homem. Não é Maria, não é Buda, não é Alá, não é o seu dinheiro, não são as suas doações, não são as suas visitas. Mas é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa verdade, ela precisa ser propagada. O evangelho puro e genuíno e simples, ele precisa ser propagado. De que nós somos pecadores, depravados, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça, que nós não podemos nos salvar, que nós precisamos do Messias, nós precisamos de Cristo Jesus. Porque eu e você, nós não temos nada para apresentar a Deus. Porque se você duvida, sabe qual que é o plano, ou algo que é exigido por Deus para que você seja salvo pelos seus próprios méritos? O que Deus exige é perfeição total. Quem de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu sou perfeito? Quem de nós aqui, ao olharmos apenas para os 10 mandamentos, podemos bater no peito e dizer, eu cumpri um desses 10 mandamentos? Nenhum de nós, durante toda a sua vida. A Bíblia diz, Tiago vai dizer que se você transgredir em um mandamento, você já é culpado. Ou seja, você já está condenado. Por isso a importância de nós meditarmos nesta ênfase dada pelo apóstolo Paulo acerca do conhecimento, que é o único caminho, que relaciona com o único caminho da salvação. Não há outro caminho, não há outro meio. Nós somos salvos ao chegar, salvos por conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade, não é isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, logo se nós não temos este conhecimento da verdade, não estamos salvos. Se não há esta propagação do Evangelho. E essa questão ela sempre foi muito importante, e a história prova isso de maneira muito farta. Olhe, por exemplo, para a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Não foi o anúncio da verdade? Não foi isso? Que Lutero está ali, e ao debruçar nas Sagradas Escrituras, aqui na carta de Paulo aos Romanos, havia um domínio do catolicismo. Você imagina se hoje o catolicismo já é forte, imagine na Reforma, na Idade Média. E aí então, ali, com todo aquele domínio, Lutero diz, só somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A justificação pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus. Trouxe o anúncio da verdade. Então hoje o meu objetivo é continuarmos meditando as maneiras ou os aspectos em que os judeus eles eram ignorantes. Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Porque Paulo está dizendo que esse era o problema deles. Eles não tinham conhecimento. Não um conhecimento preciso e vital das Sagradas Escrituras. Faltava-lhes algo deste conhecimento, ou seja, eles ignoravam o ponto principal.
Na pregação anterior, nós já vimos pelo menos um aspecto que eles eram ignorantes, que foi o que eu iniciei falando a semana passada. Eles ignoravam a justiça de Deus. E eu disse o seguinte, que eles ignoravam o que a lei de Deus exigia realmente. E por isso eles estavam errados em tudo mais. Ou seja, eles achavam, os judeus, os fariseus, os escribas, os religiosos, eles achavam que podiam atender à exigência feita por Deus. E aí então eles estabeleceram a lei de forma muito superficial. Se você se lembra, eu disse o seguinte, que por exemplo, Jesus ele corrige uma interpretação equivocada do Antigo Testamento, né, lá no Sermão do Monte, onde ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O que ele estava fazendo é trazendo uma real interpretação da lei de Deus. Porque o judeu ele achava que por simplesmente, por exemplo, a questão do homicídio. Se eu não der um tiro na cabeça de ninguém, eu estou cumprindo esse mandamento, está valendo. Ou seja, eu estou atendendo à exigência dada por Deus. O que Jesus disse a eles? Não, se você chama o seu irmão de todo, você já está errado. A questão do adultério é a mesma coisa. Se você cobiçar a mulher em seu coração, acabou. Você já pecou. Então Jesus estava mostrando que a lei ela era espiritual, que a lei ela não visa apenas as nossas ações, mas também as nossas motivações. A lei ela é espiritual. E os judeus eles ignoravam esse fato. Eles estavam ignorando esse fato. Eles ignoravam o que Deus exigia em sua palavra no quesito da salvação. Como nós podemos ser salvos? E pelo fato deles ignorarem, eles achavam que podiam ser salvos pelos seus próprios méritos. Por isso eles achavam então que podiam rejeitar a Cristo. A justiça de Deus nos dada por meio de Cristo Jesus. Mas a ignorância dos judeus, ela não ficava apenas aqui. Ela não parava apenas em ignorar a justiça de Deus. Pelo que nós vamos ver adiante, vemos que pelo menos mais duas maneiras ou dois aspectos em que os judeus eles eram ignorantes. E aí é o meu segundo ponto. Eles tinham muito orgulho da justiça, da sua própria justiça. E Paulo, para mostrar isso a eles, que eles estavam equivocados em seus pensamentos, em seu estilo de vida, Paulo ele define dessa maneira, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Para mostrar para eles que eles tinham muito orgulho daquela própria justiça, Paulo diz, vocês procuram estabelecer a sua própria justiça. Paulo estava tentando mostrar a eles que eles não sabiam que aquela justiça que eles tanto se vangloriavam, aquela justiça que eles estavam engrandecendo a todo instante, era simplesmente a própria justiça deles. E eles se vangloriavam constantemente disso, principalmente os fariseus. Eles se vangloriavam disso. Então essa é a ênfase aqui. Isso é algo muito importante. Essa é a própria essência da tragédia do judeu. De achar que podia se salvar, ser salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios feitos. E Paulo diz, olha, vocês estão procurando estabelecer a sua própria justiça. O judeu, particularmente o fariseu, eles se achavam o máximo. Se você conhece um pouquinho dos fariseus, você sabe qual é a maneira que aqueles homens se portavam. Os fariseus, eles olhavam para os outros, como por exemplo para os gentios, e olhavam para eles da seguinte maneira, eles são cães. Quem são esses homens? Eles são uma casta inferior, que eles não possuem a lei de Deus. Eles não possuem os oráculos de Deus. Eles nada sabem sobre a lei de Deus, sobre a justiça que Deus exige em sua palavra. Eles olhavam para o gentio e diziam, lá estão os pagãos. Esses homens perdidos que estão debaixo da ira de Deus. Em contrapartida, quem eram os judeus? Os judeus são aquele povo que batiam no peito e eles tinham as escrituras. Eles tinham a lei de Deus. Aqueles homens que se achavam extremamente piedosos, que eram justos, são esses homens, que tinham muito orgulho da própria justiça. Mas o problema era que eles imaginavam, de forma muito apaixonada, que engrandecendo e avolumando a sua justiça, eles estavam agradando a Deus. Que eles estavam satisfazendo as santas e retas exigências de Deus. E aqui foi toda essa tragédia. Eles achavam que eles podiam atender à exigência de Deus no quesito da salvação. Que eles poderiam sim apresentar algo a Deus. Que eles poderiam apresentar obras ao Senhor e isso então lhes dá o direito da vida eterna. Eles realmente estavam contentes consigo mesmos. Eles colocavam a sua confiança em sua própria justiça. E por isso você percebe essa total
satisfação nesses homens. Quando Paulo diz procurando estabelecer aqui, dá aquela ideia de algo, de cuidadosamente, né, de cuidando ansiosamente, né, de buscando, se empenhando. Né, eles se empenhavam ao máximo, né, cuidando ansiosamente. Então Paulo não está dizendo simplesmente que eles estavam procurando a justiça. Significa isso, é claro, sem dúvida alguma, mas traz aquela ideia de um esforço e um cansativo trabalho para obter e para estabelecer essa própria justiça. Você se lembra, por exemplo, como no relato lá de Jesus, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria? Diz o texto que Marta ela estava ali atarefada, né? Ela estava ansiosa, embaraçada e afadigada com as coisas da casa. E uma coisa apenas lhe era necessário. O Cristo estava ali. O próprio Deus estava ali. E ela estava preocupada com as demais coisas, para agradar. Nós vemos esta mesma ideia na condenação proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo contra os fariseus, nos quais o Senhor disse em Mateus capítulo 23, verso 15, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz um pouquinho mais simples e simplificado, que facilita o meu e o seu entendimento. Ela diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E olha o que Jesus diz: e quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. A ideia do texto aqui é o seguinte: vocês fazem de tudo para obter e apresentar a própria justiça. E vocês percorrem vários e vários lugares para tentar levar esta mensagem. E se vocês fizerem um convertido, um adepto desta sua religião, vocês estão fazendo esses homens condenados, porque vocês estão ensinando essas pessoas que elas podem ser salvas ou justificadas diante de Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. E isso a Escritura condena de Gênesis a Apocalipse. É isso que a Escritura nos mostra. Então essa é a característica desta falsa ideia, que envolve afã, que envolve trabalho, grande esforço. E Paulo diz que eles têm zelo por Deus. Ou seja, que eles dão um duro para acumular e para avolumar essa justiça própria, que eles achavam que iria satisfazer a Deus. E eles cuidavam ansiosamente por fazer isso. John Wesley, ele pregou, né, e anunciou hoje, e essa doutrina difundida por John Wesley trouxe grandes complicações no seio da igreja. A ideia de John Wesley, ele acreditava que existiria um momento que ficou conhecido como perfeccionismo cristão. Que chegaria um momento em nossas vidas, se você é um cristão genuíno, chegaria um momento que, por tanto você orar, por tanto você buscar a Deus, que neste mundo você não teria mais pecado. Essa foi a doutrina difundida por John Wesley, defendida por John Wesley. Que nós chegaríamos num nível espiritual aqui neste mundo, que nós não pecaríamos mais, que não teria nenhum deslize qualquer. E isso é um grande problema. A Escritura não anuncia isso. Com isso não estou dizendo que um cristão, ele vai viver de forma deliberada no pecado. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você, o seu desejo será de obedecer ao seu Senhor. Mas nós ainda estamos limitados. Nós carregamos a semente do pecado original, nós ainda falhamos. É claro que nós nos prostramos diante de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, mas essa ideia difundida por John Wesley nada mais é da tentativa de apresentar uma justiça a Deus. John Wesley ele fez muitas coisas, fez grandes coisas, ia por todos os lados levando essa mensagem, não apenas essa mensagem de perfeccionismo, mas levando a palavra de Deus. Ou seja, o que ele estava tentando fazer era tornar-se justo diante de Deus. Ele acreditava que ele tinha que fazer-se justo diante de Deus. E isso é assustador. É assustador você ver o que as pessoas estão dispostas a fazer para erguer essa própria justiça, para estabelecer essa própria justiça. Nós vemos inúmeros exemplos notáveis de sacrifício pessoal. Quantos homens e mulheres renunciam ou estão renunciando aos seus próprios projetos e às suas próprias perspectivas. Homens e mulheres que são elogiados, que recebem uma grande bajulação, e o povo diz: que excelente cristãos, que excelente homens e mulheres que eles são.
quando na verdade o tempo todo eles estão simplesmente numa tentativa de estabelecer a sua própria justiça. Por isso eles praticam coisas que eles acham que podem ser salvos pelos seus próprios méritos. Se você se lembra, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo nos dá um exemplo disso. Paulo diz que o ser humano ele pode chegar a um nível que ele pode inclusive entregar o seu próprio corpo para ser queimado. E ele diz que sem amor nada disso vale. O que ele estava dizendo? Ora, uma pessoa ela pode entregar o seu próprio corpo para que o nome dela fique aí na história. E as pessoas olhem e digam, olha como que fulano amava as pessoas. E isso você aplica em todas as áreas. Olha como é que aquela fulano é temente ao Senhor, quando na verdade estão ali a fim de estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. Nós vemos quando Jesus, ele resumiu de forma muito precisa e certeira, no início daquela parábola do fariseu e do publicano, quando ele disse o seguinte, Lucas capítulo 18, verso 9, Jesus disse o seguinte, contou também esta parábola, e ele diz, há alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. Ele vai iniciar a parábola e ele diz o seguinte, há alguns homens, há pessoas que eles confiam em si mesmos, que eles acham que eles são justos, e com isso eles olham para o próximo e os desprezam. Foi isso que Jesus disse. Aqui em Romanos capítulo 10, Paulo nos mostra com muita clareza que essa nossa justiça, essa justiça própria, ela não tem valor algum. E Paulo o faz com essas palavras. Tentaram estabelecer a sua própria justiça. E qual que foi a consequência de tentar estabelecer essa própria justiça? Estavam debaixo da ira de Deus. Isso não mudou. Por que Paulo diz que é essa sua própria justiça? A primeira resposta a isso é que não era a justiça que Deus exigia. A que Deus exige em sua palavra. Paulo estava mostrando que eles trabalhavam duro. Mas acontece que não era isso que Deus pedia deles. Não há como você dizer que aqueles homens não tinham zelo. Tinham, possuíam muito zelo. Faziam muitas coisas. E Jesus vai dizer que faziam para impressionar os homens. Naturalmente, este é o maior problema que nos defrontamos hoje. Todos nós que temos que pregar o evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro, nós temos que enfrentar a maior heresia que vem se arrastando ao longo dos séculos, que é a heresia da justificação pelas obras, que você pode sim ser salvo pelos seus próprios méritos. É isso que todas as religiões oferecem, todas as falsas religiões oferecem. Faça isso ou faça aquilo, então você será salvo. E este é o grande problema, por isso que as falsas religiões não salvam ninguém, porque não há ninguém bom o bastante. Você vai ver isso no catolicismo romano, você vai ver isso em qualquer falsa religião. Desde que você faça algo, você vai obter a vida eterna. Muitas pessoas acreditam que se elas possuírem uma vida virtuosa, se elas fizerem o bem, se elas frequentarem um local de culto, muitos vão dizer, é isso que Deus espera de você. Será? Se é só isso que Deus espera de você? Você tem uma vida virtuosa, você faça o bem ao próximo, você frequente um local de culto. Com isso não estou desprezando a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus. Porque todo nascido de novo, todo crente genuíno, ele vai se reunir para adorar a Deus. Mas como eu sempre digo aqui, nem todos que frequentam locais de culto, nem todos que estão nesta reunião, nessa noite, são crentes. Essa é a realidade. Nem todos que frequentam a nossa comunidade são crentes. Gostaria e desejaria dizer que todos que frequentam a nossa comunidade são cristãos, que nasceram de novo. Mas eu não posso afirmar isso com propriedade. Porque, infelizmente, até no ministério de Jesus havia um Judas lá no meio. Alguém que não havia nascido de novo. Então quem sou eu para dizer todos que frequentam a nossa congregação, todos nasceram de novo? Mas então, as pessoas acham que pelo simples fato disso, ser uma pessoa virtuosa, de fazer o bem, frequentar um local de culto, eles dizem, é isso que Deus exige e quer de você. Mas acontece que isso não é verdade, meu irmão. Isso não é verdade. Não é o que Deus pede. Não é apenas isso que Deus pede. Mas é isso que as pessoas pensam que é. É isso que eles pensam que Deus exige em tua palavra. E eles vão dizer, olha, se vocês fizerem estas coisas, vocês são cristãos. Para esta objeção, para esta questão, há uma só resposta para essa questão. E vem em forma de pergunta. Quem disse isso? Com qual propriedade ou qual autoridade você diz que é isso
que Deus exige em sua palavra. Não é o que Deus exige. Não é o que Deus exige em sua palavra. Nós vimos no capítulo 9, aqui de Romanos, o que Deus exige de nós. E o que Deus exige de nós não é um bocado de moralidade, não é um bocado de decência, não é um bocado de bondade, não é isso. O que Deus exige de nós podemos ver quando Jesus ele resume toda a sua lei em 2 mandamentos. O que Deus exige de nós está descrito, por exemplo, lá em Marcos capítulo 12, verso 30 e verso 31. O que Deus exige de mim e de você, se nós queremos ser salvos pelos nossos méritos, pelas nossas próprias obras, veja o padrão estabelecido por Deus. Não é o que eu acho ou o que você pensa. O padrão é: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Você se lembra? Jesus resumiu toda a lei nesses 2 mandamentos. E aí eu te pergunto, quem de nós, aqui nesta noite, pode bater no peito e dizer: eu amo a Deus de todo o coração, eu amo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças? Quem de nós pode dizer: eu amo o próximo como a mim mesmo? Quem de nós teria ousadia de bater no peito e dizer isso? Essa é a exigência feita por Deus, meu irmão. Essa é a exigência feita por Deus. Não o que você pensa, não é o que o mundo pensa, não é o que muitas igrejas pensam. Essa é a ideia do homem, não de Deus. Não de Deus, é do homem. Segundo, essa ideia é completamente falsa do pecado. Percebam que essa ideia de que o homem pode se salvar, ela se firma na suposição que nós somos capazes de agradar a Deus. E assim como o judeu, cuidando ansiosamente. Ou seja, que nós podemos produzir uma justiça que vai satisfazer a Deus em sua plenitude. E isso é algo equivocado. Mas não é isso que não é isso que se vê que a maioria das pessoas crê hoje? Elas dizem: faça isso e aquilo, e você será justo diante de Deus. Trilhe esse caminho ou outro. Em outras palavras, você pode fazer-se justo. Você é capaz disso. Nós vemos isso no catolicismo romano. Desde que você não mate, não roube, não fume, não se prostitua, você é uma boa pessoa. Então você tem uma justiça para apresentar diante de Deus. Nós vemos isso no espiritismo, você vai ver isso no budismo, você vai ver isso em todas as falsas religiões. Eles oferecem um caminho, desde que você seja uma boa pessoa, então é claro, você pode apresentar algo para Deus. E aí quando você pergunta: mas e Cristo Jesus? Essas pessoas, em sua maioria, elas olham para Cristo Jesus como se ele fosse apenas um exemplo a ser seguido. Eles acham que podem imitar a Cristo sozinho. Sim, o nosso Senhor é um exemplo. Mas se o Espírito de Deus não habitar em nós, se o Espírito de Deus não nos capacitar a andarmos em novidade de vida, nós não conseguimos nos submeter à palavra de Deus. Se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não trabalhar em nós, nós estamos perdidos. Para muitos, a natureza humana ela não é decaída. Eles acham que o homem ele é essencialmente bom, não é? Não foi isso que Rousseau disse? Que o homem nasceu bom, o problema é a sociedade. Essa é a ideia que as pessoas carregam. Que no fundo, há alguma coisa boa em nós. Não, não há. Por isso que muitos rejeitam a doutrina do pecado original. Então toda essa nossa noção de justificação pelas obras, ou para dizer com uma outra linguagem, a ideia de que homens e mulheres podem fazer-se justos à vista de Deus, é uma completa negação da grande doutrina bíblica da queda e da nossa total incapacidade para justificar-nos perante Deus. Então, quando nós achamos que podemos apresentar alguma coisa a Deus para sermos salvos, para sermos aceitos por Deus, porque nós temos obras para apresentar a Ele, nós simplesmente estamos negando esta grande doutrina bíblica da queda e que nós somos totalmente incapazes para nos justificar perante Deus. A terceira objeção que nós vemos nesta justiça própria, estabelecer a sua própria justiça, é que é algo completamente odioso aos olhos de Deus. Essa justiça própria. Todo o Novo Testamento condena isso, né? A terceira objeção é isso, que essa ideia, inevitavelmente, é algo que, dentre todas as outras, é muitíssimo odiosa aos olhos de Deus. O homem achar que pode se salvar. Nada é tão condenado no Novo Testamento como essa ideia de que você pode apresentar alguma coisa para Deus. Que você pode ser salvo pelos seus próprios méritos diante de Deus.
Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano? Você se lembra como aqueles dois homens oraram? Batia no peito e engrandecia a si mesmo. O outro sequer conseguia levantar os olhos para os céus. E você se lembra quem desceu justificado? Quem desceu justificado? Foi o fariseu? Claro que não. Aquele homem que vangloriava de si mesmo, que olhava para o outro e dizia, não, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Jesus nos ilustrou, Jesus condenou, de forma muito clara. Mas depois, evidentemente, Jesus condena isso de uma maneira mais explícita, não com uma parábola como do fariseu e do publicano, mas com uma acusação contra os fariseus, como nós podemos ler lá em Mateus capítulo 23, verso 5. Jesus disse, praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. E aí Jesus começa a descrever o que eles faziam. Mas Jesus diz, vocês fazem isto para serem vistos pelos homens. Você se lembra um pouquinho do fariseu? Eles jejuavam 2 vezes por semana. Davam o dízimo do endro, do hortelã e do cominho. Faziam muitas coisas. E Jesus está dizendo, fazem a fim de serem vistos pelos homens. E o perigo de estabelecer essa própria justiça, porque eles ignoravam o que Deus disse acerca dessa própria justiça, eles ignoraram o que Cristo disse sobre tentarmos estabelecer essa própria justiça. Ou seja, nós vemos a total inutilidade dessa justiça que eles produzem. Ou seja, que ignora completamente o que Deus disse, o que Jesus disse sobre essa justiça própria. Você se lembra, Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, verso 23, o que Paulo diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os 3 capítulos iniciais, pelo menos até o verso 23 aqui, Paulo está falando da podridão do homem. Como que o homem é podre, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, que o homem não pode se salvar. Porque o homem não consegue atender à exigência de Deus, que seria sem pecado algum, toda a sua vida. E Paulo mostra, depois do verso 23 em diante, Paulo começa a mostrar o caminho da redenção, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses que ele considerava essas coisas como esterco. Como esterco. Jesus também nos ensinou em Mateus, capítulo 5, verso 3, quando Jesus disse, olha, bem-aventurados, felizes, abençoados os pobres de espírito. Jesus não disse que eram pobres financeiramente, mas pobres de espírito. Aí quando você olha para aquelas pessoas que elas acreditam que elas podem fazer-se justas aos olhos de Deus por suas obras, elas não são pobres de espírito. Porque, convenhamos, elas são orgulhosas de si mesmas. Assim como o apóstolo Paulo era antes de sua conversão, não era? Assim como Jesus também condena os escribas, os fariseus, como Jesus retratou os fariseus. Aí hoje muitos dizem, o que você precisa ter não é pobreza de espírito, mas é autoconfiança. Você precisa confiar em si mesmo. Você precisa olhar para o espelho e dizer que você é uma boa pessoa, que você pode. É fé em si mesmo. Fé que você pode fazer o que for preciso. Meu irmão, isso é o oposto. É o oposto de ser pobre de espírito. Você se lembra como as pessoas ficaram furiosas quando Jesus disse, olha, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eles ficaram furiosos. Algumas pessoas acham que há alguma pessoa justa, né? O que Jesus estava dizendo ali é o seguinte, todos são pecadores. Ou seja, todos estão doentes. Só que nós temos 2 grupos de pessoas. Aqueles que estão doentes e reconhecem que precisam de um médico, e aqueles que estão doentes e acham que não precisam de um médico. Esse era o caso dos escribas e fariseus, esse era o caso dos judeus, esse é o caso de muitos homens hoje em nossos dias, que acham que podem se salvar. Em Lucas capítulo 16, verso 15, Jesus vai um pouco mais adiante e diz, acerca dos fariseus, vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. Você consegue notar aqui? Vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o seu coração. E aquilo que é elevado entre os homens, para Deus é uma abominação. O que nós estamos aqui é o seguinte. Veja a grande montanha erguida pelo fariseu. O que eles diziam é, olha o que eu fiz. Vejam as minhas obras.
Vejam a minha vida virtuosa. Vejam o que eu sacrifiquei. Vejam o que eu tenho renunciado. O que eles estão dizendo, aqui está o meu montão de justiça. Não é isso que nós somos tentados a fazer também todos os dias? Senhor, eu abandonei isso. Senhor, eu renunciei àquilo. Senhor, eu tenho contribuído em sua obra. Senhor, eu tenho feito isso e aquilo. Aqui está o meu montão de justiça para apresentar ao Senhor. Como Isaías disse lá no capítulo 64, isso é como trapo de imundícia. É nada. Ou seja, essa justiça própria é inútil, é sem valor. É isso que a Escritura nos mostra, é o que Jesus nos mostra, é o que o apóstolo Paulo nos mostra, é o que nós vemos de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos apresentar algo para Deus e dizer, eu sou digno e merecedor da vida eterna porque eu fiz isso. As nossas melhores obras são impuras. As nossas melhores obras são corrompidas. As nossas melhores obras são indignas. Então todo homem que fala da sua bondade, da sua justiça, ele entendeu completamente errado todo ensino bíblico. Para ele estar se vangloriando. E um pouco mais profundo. As suas palavras são abominação perante a Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. E ele não julga como o homem julga. Então, se ele se vangloria, se exalta por seus feitos e méritos, essas palavras são como abominação diante de Deus. Imagine, por exemplo, você entrar para uma competição e você não lê o regulamento. Você não analisa o que vai ser julgado naquela competição. Você não analisa quais são os critérios, nem nada. Você simplesmente tem um projeto em sua mente e você vai fazer o seu melhor naquele projeto. Você vai mostrar as suas habilidades, a sua inteligência, todo o seu trabalho e toda a sua dedicação. Só que no dia do julgamento você vai se assentar ali e vai ouvir os juízes. E você se assenta para ouvir o juiz condenando aquele seu trabalho. E dizer, você está desqualificado. Você está reprovado. E aí muitos podem ficar apavorados, mas como assim? Todo o meu trabalho, toda a minha devoção, toda a minha inteligência está aqui. Ora, você não se atentou ao regulamento. O que você fez tinha agradado a si mesmo e a mais ninguém. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. Eles acham, isso é o que eu preciso para ser salvo. Eu tenho que fazer isso e aquilo para ser salvo. Não importa o que Deus diz em sua palavra. Não importa o que Deus exija em sua palavra. Mas eles estão colocando toda a sua força, todo o seu entendimento. Imagine você ouvir as piores palavras vindas da boca de Cristo. Como Jesus disse, Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Aqueles homens estavam satisfeitos, muitos satisfeitos consigo, esperando para si o lugar principal, mas eles são excluídos. Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. É mesmo? E você acha que você vai ser salvo por conta disso? Nós não somos salvos por fazermos boas obras. É porque um dia o Senhor nos salvou, então nós praticamos boas obras. Nós não oramos para sermos salvos. É porque nós fomos salvos. Uma obra começou em nossas vidas, então nós oramos. É porque um dia o Senhor nos resgatou que nós estamos aqui. Nós não viemos ao culto para sermos salvos. É comum você ouvir hoje as pessoas dizendo, estou indo à igreja buscar a minha salvação. Não, nós só estamos aqui porque Ele um dia nos salvou. E nós estamos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo. Porque um dia Ele nos garantiu a vida eterna. Porque um dia Ele nos resgatou das trevas. E nós viemos para adorá-lo, cultuá-lo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso comandante. É Ele quem conduz as nossas vidas. Então não importa como eu esteja, como você esteja. Não importa como a nossa vida esteja. Não é opcional para nós cristãos adorarmos a Deus ou não. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso comandante, Ele nos comprou. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro naquela cruz do Calvário. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos sim que adorá-lo e cultuá-lo. Não importa como nós estejamos. Porque não é opcional. Hoje eu não estou bem e não vou adorar a Deus. É mesmo? Aonde você viu isso? Você tem essa licença para não adorar a Deus? Qual livro?
heresias, qual capítulo? Qual versículo? Porque nas Escrituras nós não temos isso. Então não é algo opcional para mim e para você. Nós temos que adorar o nosso Deus. A tragédia do mundo atual é acreditar que o cristianismo é um incentivo às pessoas produzirem sua própria justiça. Essa é a tragédia do mundo atual. Eles olham para o cristianismo como se o cristianismo estimulasse as pessoas a praticarem, a estabelecerem a sua própria justiça. No final, meu irmão, tudo isso é completamente inútil. E o nosso Senhor vai repudiar tais atitudes assim. Embora possamos dizer, Senhor, Senhor, isso não terá valor algum. Por quê? Porque não é a justiça que Deus exige para a vida eterna, para a salvação. O que Deus exige, como eu já disse inúmeras vezes aqui, perfeição total, ou ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É crer na justiça, nos méritos de Cristo, lá naquela cruz do Calvário, que nos é imputada e nós recebemos pela fé, de graça, pela fé. É isso. Esse é o caminho. Resumindo, nós não podemos ser salvos por nossas obras. Ou nós confiamos plenamente naquilo que Cristo fez. E este é o caminho de volta para casa. Arrependimento e fé. Crer na obra exclusiva de Cristo Jesus. E o meu último princípio aí, eles ignoravam o plano divino da justiça, né, e da salvação. Porque é isso que nós vemos aí no verso 3, né? Ainda no verso 3. Ele diz, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você consegue perceber a consequência de quando você rejeita a justiça de Deus, por conta do entendimento errado, você tem uma outra consequência. Quando você estabelece a sua própria justiça, você não se sujeita à justiça de Deus. E esse era o problema. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Ora, esta era a tragédia final desses homens. É o que nós vemos aqui. E é o resultado das duas formas de ignorância, né? Das duas que nós falamos anteriormente. Ou seja, se eles percebessem que o entendimento que eles tinham do Antigo Testamento estava equivocado, eles não caminhariam tentando estabelecer a própria justiça. Porque se me falta conhecimento genuíno e bíblico, se eu tivesse um conhecimento genuíno e bíblico, no caso deles aqui, se tivesse um conhecimento genuíno e bíblico, verdadeiro, eles iriam compreender que nós não podemos ser salvos. O problema é que eles achavam que Deus havia dado a sua lei a fim de que eles pudessem chegar um dia e dizer o seguinte, Deus nos deu a sua lei e nós obedecemos todos os mandamentos. Podemos ser justos pelos nossos próprios méritos. Mas quando Deus entrega a sua lei ao seu povo, é justamente o contrário, é justamente o oposto. Era justamente para mostrar que eles não podiam, por si só, cumprir aquela lei de Deus. Essa era a finalidade. Enxergar as limitações, as suas fragilidades, é a podridão do homem. E é exatamente isso que nós precisamos a cada dia enxergar. Eles tinham esse preconceito contra a justiça de Deus e por isso eles a rejeitaram. Exatamente como os fariseus rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente como eles fizeram. E eles não tinham desculpa, porque o Antigo Testamento, a lei e os profetas apontavam para esta redenção em Cristo Jesus. Se você se lembra, Paulo ele vai dizer, logo lá, se não me falha a memória, no capítulo 4, Paulo vai dar o exemplo de Abraão e Davi. E Paulo mostra esses dois grandes nomes do Antigo Testamento para mostrar àqueles homens, para os judeus, que eles não foram salvos por seus méritos ou suas obras. Se você se lembra, Paulo diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo estava fazendo uma referência lá de Gênesis. Que Abraão foi salvo pela fé, porque ele creu, ele confiou em Deus, não porque ele apresentou algo a Deus. O interessante é que lá em Mateus 21, verso 31, Jesus disse algo acerca dos fariseus. O nosso Senhor olhou para os fariseus, pessoas muito boas, pessoas de um alto nível moral, piedosas e religiosas. E olha uma coisa terrível que Jesus disse acerca desses homens. Ele disse, os publicanos e as meretrizes, ou seja, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é, vocês que batem no peito aí, ó, que são feras, que são pessoas de um alto nível moral, que são extremamente piedosos e religiosos, as prostitutas e os publicanos estão passando adiante de vocês. Por quê?
Ora, porque os publicanos e as prostitutas eram a escória. Eram aquelas pessoas que elas enxergavam as suas limitações. Eles sabiam, eles não tinham nada para apresentar, a sociedade os desprezava, a sociedade os deixava de lado. Eram aquelas pessoas que estavam mais prontas a admitir a sua necessidade, e estavam mais prontos a reconhecer o seu completo desamparo e desespero. Ou seja, nós não temos nada. O judeu ele não tinha entendido isso. Ele não tinha entendido o conteúdo do Velho Testamento. Ele não tinha entendido de forma correta o que os profetas e o que a lei diziam e davam testemunho acerca da salvação em Cristo Jesus. Então lembre-se de uma coisa. O método divino de salvação é e sempre foi pela graça. É e sempre foi pela graça. Esse é o método divino. Tinha sido assim no Velho Testamento, o qual os judeus eles tinham tanto orgulho, e contudo eles não enxergavam a verdade. Eles estavam completamente sem desculpa. O Velho Testamento os condenava, os condena. A vinda de Cristo, o seu ensino, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, os condenava ainda mais. Desta obra de salvação, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. O Evangelho nos mostra isso. Que essa nossa própria justiça, essas nossas próprias obras são inúteis. Inúteis. Essa é a grande realidade. Então que Deus nos dê graça. E você precisa se lembrar. Deus ele provê o meio de sacrifício. Como nós não podíamos nos salvar e não podemos nos salvar, Deus ele proveu o sacrifício. Você se lembra de Abraão? Deus dá um filho a Abraão. E de repente Deus pede este filho a Abraão e diz, sacrifique-o. E no momento em que Abraão vai sacrificar, Deus proveu a oferta para o sacrifício. E é exatamente isso que nós vemos hoje, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu um nível exigido por Ele para que um homem possa ser salvo. E Ele então sabe que nós não podemos por nossos próprios méritos, por nossas próprias forças. Então Deus oferece o sacrifício, Ele nos dá a oferta. E Cristo deixou a sua glória e todo o seu poder, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E se não fosse a obra exclusiva dele, eu e você estaríamos perdidos. Nós não podemos nos salvar. Deus ele provê o caminho da salvação. Os judeus eles ignoravam o fato de que Deus nos oferece essa justiça como um dom, como um presente, como uma dádiva gratuita. Eles não conseguiam receber isso. Eles não conseguiam perceber esta verdade. E eles também ignoravam o fato de que eles não precisavam ficar andando, tentando estabelecer a sua própria justiça, e sim que eles simplesmente deviam submeter-se ao que Deus oferece. Não é isso que Paulo diz? Eles estabeleceram a sua própria justiça, e quando você estabelece a sua própria justiça, você não se sujeita à justiça de Deus. Isso aqui é uma linguagem militar. Se você engaja no serviço militar, não importa qual o seu nível de individualismo, o quanto que você quer pensar por si só. Ali você tem que seguir as ordens e ponto final. Você não tem essa de querer expor o que você acha ou deixa de achar. Você simplesmente obedece à voz do comandante, ponto final. Porque se você não submete, você terá problemas. A linguagem que Paulo está usando aqui é exatamente isso. E quando você está ali no ambiente militar, você se submete àquilo, você já não é mais conduzido por si só, por seus próprios entendimentos, pelos seus próprios pensamentos, você é conduzido por outro. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Nós precisamos nos submeter, nos sujeitar a Cristo, ao plano divino, o plano de justiça estabelecido por Deus e esse plano da salvação estabelecido por Deus. É exatamente isso. Nós precisamos nos submeter à justiça de Deus, àquilo que Deus providenciou e nos rendermos a Ele. É exatamente isso. Então o que você e eu precisamos fazer é admitir a nossa condenação. Que nós não podemos nos salvar. Que nós não temos nada para apresentar a Deus. Que são como trapos de imundícias, que nós precisamos de um Salvador. Você precisa confessar isso.
que é absolutamente incapaz e que está no maior completo desamparo, se não for o Senhor te resgatar, o Senhor te transformar. E se você está aqui me ouvindo essa noite, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não creu em Cristo Jesus, você está debaixo da ira de Deus. Essa é a realidade acerca daqueles que não se submeteram e não se arrependeram dos seus pecados. Se morrer neste exato momento, está debaixo de condenação. E se você está aqui e já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você e eu não temos nada para nos vangloriar. Nós deveríamos olhar toda manhã no espelho e dizer: louvado seja Deus, que resgatou um miserável como eu, que a graça dele me alcançou e que eu possa viver para a tua glória, dia após dia, mas eu não tenho nada para apresentar a ele. Tudo é obra exclusiva dele. E com isso não estou dizendo que você não andará em santidade, que você não vai fazer boas obras. Estou dizendo é que essas coisas, boas obras, seus feitos e sua justiça não podem te salvar. Se você acha que você é merecedor da vida eterna porque você pratica tais coisas, o que Paulo está dizendo é que você está no mesmo pé que o judeu. Ou seja, está debaixo de condenação. Porque nós só somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Esse é o único caminho. Não há salvação por nossos méritos e obras, porque eles são como trapos de imundícia perante o nosso Deus.